Olá, professoras e professores! O livro Melhores Poemas Mário Quintana, organizado por Fausto Cunha, crítico, ensaísta e contista, reúne nesta antologia o que Quintana, um dos maiores poetas líricos do país, compôs ao longo de sua vida. Sobre a obra, o organizador comenta: meu pensamento inicial era dividir a antologia segundo uma subjetiva ordem temática. Tudo em Quintana é tão bom que o leitor pode lê-lo em qualquer sentido, indiferente à numeração das páginas. O despojamento do texto poético, sem vocábulos raros, as construções rebuscadas e as metáforas mirabolantes são características acentuadas na obra do autor, que constrói sua poesia com simplicidade. Poemas curtos, versos simples e musicais, poesia aberta para o mundo do sonho, consagrada por uma imensa receptividade popular. E quem foi Mário Quintana? Mário Quintana nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, em 1906 e faleceu em Porto Alegre em 1994. Além de poeta, foi tradutor e jornalista, tendo trabalhado em vários jornais gaúchos. Foi considerado um dos maiores poetas do século XX. Em 1980, recebeu o maior prêmio literário nacional, o Machado de Assis. E em 1981, o Prêmio Jabuti, na categoria Personalidade Literária do Ano. Na obra de Quintana, há uma identificação com a infância. Escreveu literatura infantil de alto valor estético, porque não subestimou as crianças e soube dialogar com elas. Não se casou nem teve filhos. Viveu de 1968 até 1980 no Hotel Majestic, no Centro Histórico de Porto Alegre, que desde 1990 transformou-se na Casa de Cultura Mário Quintana, espaço cultural voltado para cinema, música, artes visuais, dança, teatro e literatura. Mário Quintana, um dia, em uma entrevista, afirmou: eu costumo dizer que só existem duas idades, ou se está vivo ou se está morto. Estou vivo, logo não tenho limites. O aluno se sentirá motivado a ler essa obra, pois essa falta de limite para a vida, para o obstáculo e para a criação poética está nas entrelinhas da poesia do autor. A simplicidade de seus textos encobre uma extraordinária riqueza de recursos poéticos. O poeta também se revela um conhecedor das grandes fontes da poesia universal. A leitura de seus poemas coloca ao jovem leitor a possibilidade de refletir sobre a vida. Ele poderá, a partir do olhar do poeta, observar seus sentimentos e pensar em suas expectativas para a fase adulta e em seus planos para o futuro. Esta obra, do gênero literário poema, é indicada para alunos do ensino médio. Classificada no tema Projetos de Vida, permite a você, professor, trabalhar com o aluno reflexões sobre a vida, possibilitando-lhe ampliar sua visão de mundo e o seu entendimento das situações que o cercam. Como se observa na Base Nacional Comum Curricular, o jovem leitor terá a oportunidade de conhecer e descobrir a si mesmo e de refletir sobre questões existenciais a partir das vivências do eu poético. Os temas principais são lirismo, infância e sentimentos, e o tema transversal, ética. Professor, a partir da leitura desta obra, você poderá desenvolver algumas atividades com os alunos em sala de aula. Vamos lá? Antes de ler a obra, você poderá aproximar o aluno da leitura do gênero poético. Veja um exemplo de atividade que você pode desenvolver junto aos alunos. Leia o primeiro poema da antologia para familiarizar-se com a poesia do autor. O autorretrato. No retrato que me faço, traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que um dia existirão. E desta lida em que busco, pouco a pouco, minha eterna semelhança, no final, que restará? Um desenho de criança corrigido por um louco. Agora, vamos lá. A. Comente sobre o jeito de escrever de Mário Quintana. B. Comente o que você compreendeu do jeito de ser do poeta. C.
Crie o seu autorretrato. Durante a leitura, procure resgatar a leitura do livro e trabalhar outras linguagens. Veja alguns exemplos de atividades que o aluno poderá desenvolver durante a leitura. A. Para conhecer um pouco mais o poeta Mário Quintana, leia o prefácio de Fausto Cunha. Retire do prefácio informações a respeito da obra do autor que você considere importantes para definir o poeta. Posteriormente, crie um texto para ser colocado na quarta capa do livro. B. Escolha um poema com a intenção de musicá-lo. A partir do tema abordado, escolha uma música que combine com o clima existente no poema. C. Escolha um poema de que você tenha gostado para declamar em sala. D. Escolha outro poema de que você tenha gostado e apresente-o aos colegas, utilizando uma linguagem visual. E. Leia o poema Carta com a intenção de anotar os conselhos do poeta ao pretenso poeta. F. Imagine que você é o jovem que escreveu ao poeta. Responda a carta de Mário Quintana. Pronto! Agora que os alunos já leram o livro e desenvolveram atividades antes e durante a leitura, é hora de ampliar o repertório deles e incentivar a pesquisa e leitura de outros textos. Veja alguns exemplos de atividades. A. Em alguns poemas, pode-se observar que Mário Quintana dedicou-os a alguém. O poema Casas, por exemplo, ele dedicou à grande poeta Cecília Meirelles. Pesquise para conhecer sua vida e obra. B. Agora, escolha outra pessoa a quem o poeta dedicou seus versos e descubra de quem se trata. C. No poema Casas, o poeta cita 2 outros grandes escritores. Pesquise para conhecê-los. D. Crie o seu poema Casas. Esta obra também pode ser trabalhada em outras disciplinas, como artes, geografia e história. Veja um exemplo de atividade. Pesquise para conhecer a cidade natal do poeta. Posteriormente, trace um roteiro turístico. Espero que tenham gostado!